Gente, bom dia. Muito obrigada pela participação. Agradeço também o convite, a possibilidade. Eu acho que esse é um tema encantador. Eu aviso que vocês podem ficar irremediavelmente apaixonados por essa temática e depois até dizer, meu Deus do céu, né? Agora eu não consigo parar de pensar em como atuar na primeira infância. Né? E eu acho que assim, isso vem acontecendo comigo há bastante tempo. Né? Eu estou dentro, eu sou professora universitária, sou enfermeira de formação, sou docente da Escola de Enfermagem da USP e sou consultora da Fundação Maria Cecília desde 2008. Tá? Bom, então, acho que o nosso tempo está um pouco reduzido, eu vou tentar passar as questões principais. Infância, por que investir na primeira infância? Né? Acho que, às vezes, quando a gente fala da infância, é muito comum, historicamente, a gente perceber que ela não é, em si, não é um tema novo. Né? Ninguém está agora dizendo, olha, eu trouxe aqui uma questão que ninguém trabalhou com isso antes. Mentira, né? A questão da infância, ela é relevante no campo do conhecimento científico há bastante tempo. Tá? Se nós olharmos para o século XX, né, nós vamos ver que, desde o começo do século XX, o Freud já apontava a importância do período da infância. Tem até aquela ideia de quem vai fazer terapia psicanalítica, e o terapeuta fala assim, conte-me sobre sua infância. Então, assim, a gente vê que é um período que tem elementos que vão trazer subsídios, construir possibilidades para você usar ao longo de toda a vida. No campo da psicopedagogia, a gente também via, né, nas obras do Vygotsky, a questão de que, para pensar no aprendizado, era importante se observar também, atentar para o ambiente, ou seja, a experiência do aprendizado vai ter relevância na incorporação daquele aprendizado. Então, Vygotsky já falou isso nos anos de 1930. E, mais no final do século XX, a gente teve o Winnicott, que foi um pediatra, mas que fez uma formação em saúde mental e que dizia que o sujeito, para se estruturar, precisava de uma mãe suficientemente boa. Né? O Winnicott cunhou essa expressão. Então, se a gente falar no campo da pediatria, da psicologia, da pedagogia, não vai, assim, o pessoal vai falar assim, tá bom, o que tem de novo? Né? Então, por que trazer essa temática da primeira infância é uma inovação hoje? Porque agora, né, no final dos anos 1990, com tecnologias, maiores tecnologias para observar a estrutura e o funcionamento do cérebro, descobriu-se que tudo aquilo que Freud, Winnicott, Vygotsky já apontavam, também o Bowlby, que fala do apego, enfim, quando você relê aqueles autores, agora a gente tem provas incontestáveis. E agora a gente tem, no campo da defesa da primeira infância, não só o pessoal da área da saúde, da pedagogia, né? A gente tem também economistas defendendo a primeira infância. Então, essa é a novidade, essa é a questão. Por quê? A partir dos exames de ressonância, de tomografia, pôde-se perceber que o período entendido como janela de oportunidade, então, década de 1990, o conceito de plasticidade cerebral. Então, esse foi uma grande inovação científica. E olhar para a plasticidade cerebral, entendendo como se estrutura o cérebro do bebê desde intraútero e nos primeiros anos de vida, faz com que a gente, então, veja que, refutando uma ideia de determinismo biológico,
de que o sujeito é o que é em função do que ele herda geneticamente, agora a gente sabe que a vivência, então reforçando um pouco o Vygotsky, a vivência, a experiência de como o indivíduo é cuidado, ajuda o processo de desenvolvimento. Tá? Então, o campo da epigenética trouxe esses elementos, de que a arquitetura do cérebro, ela começa a se formar e ela segue se estruturando em função num ritmo, né, muito diferente do que a gente vai ter ao longo da vida e muito em função da experiência. O outro elemento é esse, né? Então, o tipo de cuidado que a gente recebe vai fazer toda a diferença no momento em que o indivíduo está recebendo o cuidado. Então, 2 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano e 3 meses, mas também para tudo que ele vai carregar, porque os nossos bebês de hoje têm potência para viver 100 anos, certo? Se agora a gente já consegue controlar muitas doenças que antes dizimavam grande parte dos nascidos vivos, né, a gente tem que pensar não só com em relação à sobrevivência, mas também com que qualidade eu quero. Qualidade de vida, esse sujeito com 100 anos. Então, é disso que nós estamos falando, né? Vejam, acho que assim, eu já estou conseguindo convencer vocês de que esse é um tema muito relevante para quem pensa no país de hoje e no país do futuro, tá? Bom, a partir desses exames, dessas tecnologias, então, que só foram possíveis no final dos anos 90, o professor Charles Nelson, da Universidade de Harvard, no livro From Neurons to Neighborhoods, ele apresenta para a gente esse gráfico que eu acho que é extremamente importante. Se a gente não ficar com mais nada de hoje, eu gostaria que vocês vissem, né, com muita atenção. Aqui a gente tem uma barra com -3, que seria o último trimestre de gravidez. 0, que é o nascimento. Depois, até 9 está em meses. Nascimento até 9 meses, 1 ano de idade. E daqui para frente segue em anos, de 1 a 16 anos. Tá? O que o professor Charles Nelson reconheceu? Que as áreas do cérebro responsáveis por azul, vias sensoriais, visão, audição, elas já estão ativas desde antes de o bebê nascer. Então, faz todo sentido a gente conversar com o bebê quando ele está na barriga. O que parecia um ritual bobo ou, assim, inócuo, agora a gente sabe que o bebê ouve lá dentro. Ele reconhece a voz da mãe, a voz do pai, uma música que ele escuta sempre, e ele pode se acalmar depois que ele nascer. Visão também. Claro que não é uma visão, né, mas ele consegue reconhecer dia e noite, claro e escuro, tá? Desde antes de nascer. Bom, a curva mostarda é a da linguagem. Vejam, o ápice dela está entre 3 e 9 meses. Guardem isso para depois a gente ver o que pensa a população sobre o desenvolvimento infantil, tá? E o outro, o vermelho, que são as funções cognitivas altas ou funções executivas, que é tudo aquilo que a gente precisa para a vida inteira. Vocês, todos nós aqui, só estamos hoje porque temos funções executivas preservadas. A gente tem capacidade de se organizar, de planejar, de ter memória, de reavaliar, de fazer síntese, enfim, né? Quem não tem isso, precisa sempre de alguém. Falando assim, pegou tal coisa? Viu? Está na agenda. Né? Quer dizer, função executiva é algo fundamental para nós termos autonomia. Tá? Bom, e aí, qual é a outra grande descoberta
desse período, além da neuroplasticidade, né, dessas janelas de oportunidades. O que a gente sabe? Que nesse período que vai do 0 aos 3 anos de idade, o cérebro do bebê faz de 700 a 1000 novas conexões cerebrais por segundo. Nunca mais na vida a gente vai ter, nós já não temos mais, né? Então, aquele bebezinho que a gente muitas vezes acha que só precisa de alimentação e higiene, né? Ele está com uma velocidade na construção de sinapses, que é o encontro de duas células, né? 2 neurônios, num processo em que a gente não vai ter mais na vida. Depois a gente pode disponibilizar esse material, tá, Fernanda? Bom, e aí, vejam, o que significa isso? Aqui a gente tem um recém-nascido, está lá na maternidade ainda com a identificação, tá? Ele nasce com um dado número de células e isso é a questão genética, tá? Nasce com um determinado número de neurônios. Bom, aos 6 meses, a depender do cuidado que esse bebê recebe, aquelas células, elas crescem, aumentam o tamanho, mas principalmente fazem o quê? Se ramificam. E nessa ramificação, elas entram em contato, elas entram em contato com outras áreas cerebrais. É isso que garante uma melhor arquitetura para o funcionamento cerebral. Aos 2 anos de idade, virou um emaranhado que nem se mantém desse jeito, porque não precisa. Tá? Então, é como se a natureza humana nos fizesse nascer com uma potência para aprender qualquer idioma, viver em qualquer cultura, né? E depois a gente só usa aquilo que foi pavimentado. Tá? Bom, então, com isso, a gente percebe que o desenvolvimento é uma composição da estrutura neurobiológica, né, que precisa ser estimulada, mas não é qualquer estímulo. É o estímulo com afeto. Então, precisa ter um adulto que se vincule àquele bebê para se comprometer a cuidar, demonstrando afeto e respondendo às suas necessidades, que não são somente físicas, né? São físicas, emocionais e relacionais. Bom, a primeira questão é essa. O tipo de cuidado é a interação que o bebê recebe, tá? Então, se um bebê for simplesmente cuidado por um adulto que não se envolve emocionalmente com ele, que cuida como um corpo que precisa ser trocado e alimentado e não interage, ele não, os neurônios não vão fazer aquelas sinapses. Tá? Por isso que a gente chama de jogo da ação e reação ou bate-bola. Precisa haver um sistema de comunicação pela linguagem, pela visão, pelo tato, para a criança perceber que aquele cuidado não vem só trocar a fralda, vem saber se interessar sobre como ela está. Tá bom? Bom, então, por outro lado, se essa é uma área tão rica, tão interessante, né, o que acontece quando a gente não faz o estímulo adequado? Tá? Tem um estudo internacional mostrando que até os 3 anos de idade, vocês lembram daquela curva da linguagem? De 3 a 9 meses tinha o ápice, tá? Se a gente não conversar com os bebês, a gente está perdendo a oportunidade para ele ampliar o vocabulário, tá? E aí, esse estudo mostra o seguinte: número de palavras que são ditas por crianças em diferentes faixas etárias, dependendo do extrato social. Tá? Quer dizer,
As crianças que têm acesso a uma maior estimulação, e isso é algo que, conforme a classe econômica e educacional, você tem mais diálogo, acesso a livro, uma comunicação mais efetiva, né? Você tem uma criança com 3 anos falando, pode haver um gap de 50 mil vocábulos entre um grupo e outro. Então, isso é algo que a gente tem a professora Pia Brito, do Unicef, que no filme O Começo da Vida, ela fala, quanto custa essa intervenção? Estimular que os pais... né, 50 milhões, tá? Ó, 50 milhões, tá? Então, a gente vai perceber que... E quando nasce, a potência é igual. Por isso que a gente também defende que investir numa igualdade no começo da vida é uma forma de diminuir disparidades e desigualdades sociais. Então, quando a gente não tem o cuidado adequado, o que a gente pode perceber? Você pode ter uma situação que é deletéria para esse desenvolvimento, que é o conceito de estresse tóxico. Também não está falando. Não tô... Bom, pegadinhas da tecnologia, né? A grande questão do estresse tóxico, ela diz respeito, está tudo 100% e não vai. Bom, a grande questão do estresse tóxico é a seguinte, esse conceito foi cunhado a partir de um estudo feito com crianças que tinham sido abandonadas em orfanatos na Romênia. Tá? E lá, essa questão da institucionalização do cuidado, mas desprovido de um investimento, desprovido de um investimento para haver interação efetiva, faz com que a criança tenha uma poda precoce, né, nas sinapses. Então, você tem um prejuízo para o desenvolvimento infantil integral saudável. Tá? Então, e o estresse, ele é tóxico quando ele é permanente, não necessariamente de grande intensidade. Vamos pensar o seguinte, uma situação de dia a dia sempre tem algum estresse. Tá? Então, a ideia é pensar no estresse como em 3 níveis. Um nível verde, que é o estresse saudável. É aquele que diz assim, antes de uma prova, eu fico aflito, porque eu falo, como é que eu vou me sair nessa prova? Antes de uma viagem, nossa, será que eu preparei tudo? Será que eu organizei? Então, tem um grau de estresse que é aquele que te mobiliza para um investimento em algo que vai fazer a diferença na sua vida. A criança que vai um dia antes de entrar na escola pode estar mais ansiosa, pode estar mais agitada. Então, esse é um tipo de comportamento esperado. Então, essa questão do estresse, a gente tem o positivo num nível verde. O amarelo é um estresse tolerável. Pensem nas crianças que estão lá no Largo do Paissandu, depois da queda do edifício. Então, essa é uma situação de estresse tolerável. É uma coisa séria, mas que tem começo, meio e fim. Ela não vai ser assim a vida inteira. Ou uma criança que teve a morte de alguém na família. Ou que o pai foi para a prisão. Então, assim, é uma situação grave, não é o cinema, a primeira festa, né, a vacina, não é essa coisa que acontece sempre. É uma coisa que muda, sim, a vida, mas tem prazo. E a criança tem uma base
dessa estrutura física, emocional e relacional. O que é o estresse tóxico? Ele não é a intensidade do amarelo. Ele é algo de menos intensidade, mas de permanência contínua. Pensem num bebê recém-nascido que precisa de cuidados 24 horas por dia, que mama, em média, 8 vezes nas 24 horas, e que depois precisa de troca, precisa, né, de uma série de cuidados. Pensa se ele estiver sozinho com uma mãe deprimida. Né? Ele não vai ter essa atenção. Então, a gente está falando daquilo que é permanente. Bom, vejam, essas são imagens de tomografia cerebral, tá? Onde você compara a imagem de um cérebro, né, de um corte aqui, né, de uma criança de 3 anos que teve um desenvolvimento normal, entre aspas, porque é difícil dizer o que é normal, mas assim, teve as condições mínimas asseguradas, e de uma criança que foi exposta à negligência extrema. Por exemplo, os órfãos da Romênia. Você vai ter um tamanho comprometido, então, tem uma quantidade menor, mas tem principalmente, vejam, essas áreas mais rarefeitas, assim, aqui vejam que está tudo branquinho, né? E aqui a gente tem espaços mais desocupados, são as podas das sinapses. Então, a gente tem um prejuízo no desenvolvimento, tá? E isso a gente consegue ver. Então, voltando, aquilo que Freud, Vygotsky, Winnicott colocavam, agora a gente tem provas mais incontestáveis da importância do tipo de cuidado que a criança vai receber. E aí o desafio de que todo mundo que lida, todos os profissionais que conversam com famílias nessa faixa etária, tanto da gestação como nos primeiros anos de vida, precisam aprender sobre neurociência. Neurociência não é algo só para neurocientista, é algo que influencia políticas públicas. Lembram que eu comentei de uma pesquisa que a Fundação Maria Cecília fez em conjunto com o IBOP? Bom, em 2012, a gente perguntou para a população, para uma amostra representativa da sociedade brasileira, o que é importante para o desenvolvimento do bebê na gravidez? E esses são os resultados. Primeiro, 69% reconhece o pré-natal como importante. Ótimo, já temos adesão a uma esfera de política pública na área da saúde. 48% só mencionam receber carinho dos pais e familiares. 32% só falam não fumar e ingerir bebidas alcoólicas. E, vejam, toda a dimensão emocional da mãe e da família na gravidez não aparece, aparece como um rodapé. Então, a aceitação da mãe pela gravidez, ter uma rotina equilibrada, conversar com o bebê, lembram dos gráficos? Isso não é reconhecido como importante. E quando a gente pergunta também sobre o que é importante para o desenvolvimento da criança, 51% lembra que é levar no pediatra e estar com as vacinas em dia. Vejam como o discurso da saúde está lá, né? Deixou a marca. O que a gente precisa fazer agora? Ocupar o lugar do pré-natal e da puericultura para falar de brincadeira, de amor, de afeto, de interação, porque eles já estão indo. Então, a gente precisa mudar o diálogo que a gente tem quando está em contato com as pessoas. 45% amamentação, 31% alimentação. Vejam, o que cabe aos pais? Conversar e brincar, receber atenção de adultos, carinho e afeto, socialização com outras crianças, quase imperceptível. Então, a nossa população ainda não foi picada pelo bichinho da neurociência, vamos dizer assim, né?
Não tem, as pessoas ainda é capaz, se você estiver conversando com uma criança, alguém falar, ai, você vai mimar, hein? Né? Porque parece que dar atenção significa liberar tudo. E eu acho que limite é uma das coisas fundamentais para se trabalhar. Mas limite não é, vou te bater. Não é isso. Né? Olha lá. Né? Então, eu acho que é essa questão que eu disse da parentalidade, que poderia ser um tema. A Fundação Maria Cecília tem uma publicação que pode ser acessada no acervo, tá? Que é sobre fundamentos da parentalidade. Tá? Já responde um pouco essa pergunta também. E vejam, quando a criança começa a aprender? Olha, só para 53% da população, todas aquelas curvas antes dos 6 meses não são percebidas. Então, a gente vê que, de fato, as políticas públicas têm que entrar veiculando essas outras informações. E até desconstruindo uma visão fatalista. Eu não sei, quem trabalha com puericultura, é muito comum a gente receber, como a pediatra que estava aqui comentou, né, que recebe, às vezes, crianças no consultório com alguma suspeita de atraso. Você começa a falar, está com 2 aninhos, está falando, não fala, mas sabe o que é? O pai não falava, o avô não falava. Né? Então, a gente ainda raciocina como se a gente fosse só fruto da herança genética. Né? E, na verdade, o ambiente diz muito a respeito do que nós somos, e não só o que nós herdamos. Tá, a fonte, todas essas três fontes são da pesquisa que a Fundação Maria Cecília fez junto com o IBOP, Instituto Montenegro, em 2012. Tá? E essa também tem um relatório. Eu estou precisando correr, pessoal. Tá? Bom, e aí, acho que um dos aspectos que a gente vai ver é que, para isso, nós precisamos ver como é que as políticas públicas estão atuando nos territórios. Porque, ao redor de uma casa que tem criança, você tem creche, tem serviços de assistência social, tem a pré-escola, tem a rede básica de saúde, tem o hospital. Tá? Nós estamos falando de algo que é de todos os setores. Tá? Não é de um setor específico. E aqui, eu acho que tem um outro elemento que o professor James Heckman, que é economista, que analisou que, quando a gente faz um investimento na área da educação, a potência de retorno antes dos 6 anos de idade é de quase 8 vezes. É o maior retorno de investimento. Tá? Bom, acho que a grande questão que eu queria trazer para vocês é o Marco Legal da Primeira Infância. É uma lei de 43 artigos que resgata o Estatuto da Criança e do Adolescente, que muda o Código Penal e que também muda aspectos da CLT para potencializar o trabalho dos serviços públicos junto com as famílias e para potencializar a resposta das famílias em relação à promoção do desenvolvimento integral das crianças. Tá? O marco legal tem artigos específicos na dimensão jurídica. Dos 43 artigos, cerca de 12 dizem respeito à área da saúde. Então, o direito do pai entrar na UTI neonatal, a questão de ter banco de leite humano, uma série de artigos que aprimoram o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando muito o pai na jogada. Na educação, trabalha muitos aspectos de formação, né? Porque a pedagogia muitas vezes não tem conhecimento a respeito do sujeito bebê, que é com quem vai cuidar, né, quando está na creche. E tem também
artigos que falam da cultura. E na área do desenvolvimento social também compromete, né, a rede do SUAS para atuar numa perspectiva intersetorial, para atuar como uma energia mobilizadora a partir de um aporte legal que orienta a direção e o caminho no sentido da melhoria do desenvolvimento infantil. Bom, tem o marco legal. Depois, essa apresentação fica disponível para vocês, tá certo? Eu não vou conseguir ficar falando de cada item, tá? Mas alguns aspectos dizem respeito a entender a criança como prioridade absoluta e entender o papel do Estado, não no sentido de tutela ou de substituição da família, mas de apoiar a família para que ela responda a essa prerrogativa. Tá? Essa lei ela foi aprovada por unanimidade, com diferentes partidos, e ela foi aprovada, sancionada em 8 de março de 2016. Então, ainda é uma lei que está na primeira infância. Tá? A gente ainda precisa cuidar muito bem dela, porque ela coloca a responsabilidade para o município de organizar os serviços nessa direção. Então, eu acho que assim, e aí a gente pode ter verbas para apoiar, né, cobranças no sentido de checar se o município está respondendo, né? Acho que uma grande questão que tem saído muito na imprensa é a ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses da mãe, né? E licença paternidade de 5 para 20 dias. Tá? E é justamente para dizer, o pai tem que fazer vínculo. E você só se vincula cuidando. Então, o pai tem que estar junto para estabelecer esse contato e organizar esse processo. Tá? Bom, se a gente for pensar num território, né, no Brasil, a gente já conta com uma rede de serviços de saúde que, pela estratégia Saúde da Família, faz visitação domiciliária, e aí a questão é, o que a gente leva desse discurso nesse momento, né? Nas creches, a gente já tem também o direito da criança à educação, e a gente tem também agora, como última novidade, o programa Criança Feliz, de visitação domiciliária, que pega essa faixa etária de gestantes até 4 anos de idade para as famílias que recebem a transferência do benefício Bolsa Família. Então, tem inúmeras iniciativas. Acho que a gente tem mais é que comemorar e cobrar, né? Avançar para ter qualidade e para medir resultado das coisas que a gente está fazendo. Por quê? Porque o nosso objetivo final é a família apoiando o desenvolvimento infantil. Bom, gente, eu queria agradecer muitíssimo a atenção. Eu peço desculpas pelas falhas e eu estou à disposição no final para a gente poder ajustar algum aspecto que tenha ficado em dúvida, tá? Muito obrigada. Complementando, então, um pouco a apresentação que a professora Ana fez para a gente, vou trazer, então, aqui para vocês alguns dados sobre o cenário da educação infantil no Brasil. Bom, minha apresentação está dividida, então, em 4 aspectos. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre alguns marcos legais, né, algumas legislações e também as documentações referentes à educação infantil. Depois vou trazer também alguns números para a gente ver o cenário da educação infantil, né, por meio dos números, fazer uma breve discussão com vocês sobre a qualidade na educação infantil e, por fim, trazer os desafios que nós temos hoje em relação a essa etapa da educação básica. Bom, trazendo então alguns marcos em relação ao acesso à educação infantil. Em 88, a nossa Constituição Federal coloca a educação infantil
não só como um direito das famílias trabalhadoras, mas também um direito das crianças, né? Então, isso que a professora estava falando para a gente sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, a educação infantil ser entendida não só como um lugar para os pais e mães trabalhadores deixarem suas crianças, mas um lugar para que a criança também se desenvolva e aprenda. E para além desse direito, também como um dever do Estado. Então, um dever do Estado de prover esse serviço. Em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, a educação infantil passa, então, a integrar a educação básica, junto, então, com o ensino fundamental e o ensino médio. E nos anos 2000, a gente tem algumas emendas constitucionais que, então, alteram a Constituição e trazem algumas mudanças para a educação infantil. Em 2006, é criado o primeiro ano no ensino fundamental aos 6 anos, né? Então, as crianças passam a entrar no ensino fundamental aos 6 anos. Então, antes a educação infantil, que ia do 0 aos 6, passa a ser somente do 0 aos 5 anos. E em 2009, a matrícula na educação infantil ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade, ou seja, a pré-escola, que antes era facultativa às famílias e ao Estado, passa a ser, então, obrigatória. Em 2014, é criado um novo Plano Nacional de Educação, que vai vigorar, então, até 2024. E esse Plano Nacional de Educação, na Meta 1, ele traz algumas questões para a educação infantil. Então, ele traz que 50% das crianças elas devem estar matriculadas na creche até o final da vigência desse plano, ou seja, até 2024. E ele traz também que 100% das crianças devem estar na pré-escola, né, crianças de 4 e 5 anos devem estar, então, na pré-escola até 2016. Bom, em relação à qualidade, a gente vê desde 95 um esforço do Ministério da Educação de trazer uma série de documentos que qualifiquem o atendimento na educação infantil. Eu destaco alguns deles aqui que são obrigatórios. Em 99, teve a publicação das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação Infantil, esse documento que foi revisto em 2009. Né? A gente tem, em 2009, também os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, que é um documento que o MEC lançou para que as unidades aprendessem a fazer a autoavaliação de suas práticas. Em 2014, eu comentei com vocês sobre a criação do PNE. Dentro da Meta 1, que coloca essa questão das 50% das crianças na creche e os 100% na pré-escola, de acordo com as faixas etárias, dentro dessa Meta há uma estratégia que coloca que deve haver a implantação da avaliação da educação infantil até o ano de 2015, o que, no caso, já aconteceu, né? Esse ano já passou e essa avaliação ainda não existe. Né? Então, na educação básica, a gente vê que a educação infantil é a única etapa que não tem uma avaliação nacional. Né? No ensino fundamental a gente tem, no ensino médio a gente tem, na educação infantil a gente ainda não tem. Em 2017, como vocês devem ter acompanhado, até a nossa colega que fez uma pergunta, no final do ano passado foi publicada, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental. Né? Então, na educação infantil, a Base Nacional, vou falar um pouquinho mais adiante, ela traz 6 direitos de aprendizagem das crianças dessa faixa etária e ela traz o trabalho por meio de campos de experiência. Que, na verdade, são algumas áreas que a ideia é que elas sejam trabalhadas de maneira interdisciplinar, então, sem aquela fragmentação por disciplinas, né? Pensando o trabalho de uma maneira integrada na educação infantil. Tudo bem até aqui, gente? Bom, em relação aos números, o que a gente vê? Esse gráfico, então, traz as crianças de 0 a 3 anos matriculadas na creche. A gente vê um grande crescimento... Ai, como eu faço isso? A gente vê um grande crescimento de 2005 para 2015. Né? Então, 2005 eram 16% das crianças dessa faixa etária na creche, e isso quase dobra em 10 anos, então, para 30%. Mas a gente vê que, em relação à meta do PNE, que diz que 50% das crianças dessa faixa etária devem estar matriculadas até 2024, a gente tem aí um grande desafio, certo?
Bom, e o total de matrículas em 2015, só para vocês terem uma dimensão também da educação infantil no Brasil, são mais de 3 milhões de crianças. Aí é público e privado? Isso, esses dados são de escolas públicas e privadas. As crianças de 4 e 5 anos. A gente também vê um crescimento expressivo do número de matrículas, do percentual de crianças, na verdade, né, de 2005 para 2015, né, de 72% para 90% das crianças matriculadas na pré-escola, mas ainda assim a gente vê que a gente não atingiu a meta do Plano Nacional de Educação, né, que dizia então que 100% das crianças deveriam já estar na creche em 2016. Bom, gente, e quando a gente traz esses números, então esses 30% aqui na creche e esses 90% aqui na pré-escola, a gente está falando do Brasil como um todo, mas todo mundo aqui sabe que o Brasil é um país muito desigual, então quando a gente olha para esses números, a gente tem que olhar eles também no detalhe, tudo bem? Então, em relação a... eu trouxe aqui alguns dados de acesso e equidade. Se a gente for olhar, então, em relação à questão de cor e raça, a gente vê uma desigualdade de acesso entre brancos, pardos e pretos na creche. Então, se o acesso à creche para o total da população é 30%, a gente vê que 34% das crianças brancas estão na creche, enquanto, por exemplo, só 26% das crianças pardas. Na pré-escola, a gente também vê que o total é 90%, né, da população, mas entre os há mais brancos do que pardos e pretos. Quando a gente vai olhar para a classe, essa diferença fica ainda mais evidente. Então, pegando aqui os 25% mais pobres e os 25% mais ricos, a gente vê que na creche, das crianças mais pobres, só 21% estão, enquanto das mais ricas, 52% estão. Ou seja, uma diferença aqui de mais de 30 pontos percentuais, certo? Na pré-escola, a gente vê uma diferença um pouco menor, porque a pré-escola já está numa tendência de universalização. Então, mas ainda assim a gente vê uma diferença, 88% das crianças mais pobres versus 96% das crianças mais ricas. E a gente também tem que pensar que o Brasil é um país de um território muito amplo. Então, quando a gente fala que 30% das crianças estão na creche e 90% das crianças estão na pré-escola, a gente tem que olhar também como esses dados nas unidades da federação. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver. São Paulo é a unidade da federação no Brasil que tem mais crianças em creche. 43% das crianças estão na creche em São Paulo. Agora, quando a gente olha para o Amapá, por exemplo, é o estado que tem o menor percentual de crianças de 0 a 3 na creche, só 8%. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa quando a gente está pensando em políticas no âmbito nacional, nas desigualdades que o nosso país tem. Eu trouxe também alguns dados aqui dos recursos disponíveis nos estabelecimentos de educação infantil públicos. Então, a gente vê que, por exemplo, o parque infantil, né, a professora trouxe isso também para a gente, de como brincar ele é importante para o desenvolvimento da criança. Né? A educação infantil está muito pautada, isso é trazido pelas diretrizes, depois pela Base Nacional Comum Curricular, no brincar e nas interações, né, para esse desenvolvimento da criança e aprendizagem. Então, o parque infantil, só 40% das creches públicas possuem um parque infantil, e na pré-escola o cenário é ainda pior, 26%. Sala de leitura, 14% e 13%. A sala de leitura é um problema, mas também o professor pode trabalhar a leitura na sala de aula. Se as crianças tiverem acesso a livros na sala de aula, isso também já é bastante positivo. A gente vê banheiro dentro do prédio. Uma parte muito considerável das creches pré-escolas tem banheiro dentro do prédio, mas se a gente for ver banheiro adequado à educação infantil, ou seja, um banheiro com sanitários do tamanho das crianças, uma pia acessível, uma série de coisas, a gente vê que é muito menor. E a situação da pré-escola sempre pior, gente. Isso por quê? Porque com a expansão das creches foram construídas muitas unidades que, então, contando com parâmetros nacionais de infraestrutura, considerando essas especificidades das crianças. E outro, porque a expansão da pré-escola, ela, diferente da creche
em que houve a construção de unidades ou a reforma de unidades exclusivamente para creche ou para educação infantil, a pré-escola, muitas vezes a pré-escola foi integrada, muitos municípios tiveram isso como solução, integrada ao ensino fundamental 1. Então, na medida em que você coloca as crianças na pré-escola dentro de uma escola de ensino fundamental 1, você não tem necessariamente uma adaptação adequada do espaço para a educação infantil, tá? E a gente vê também alguns dados aqui bem preocupantes, que 6% das creches públicas e 8% das pré-escolas não têm abastecimento de água e 4 e 8%, mais ou menos, não têm esgoto sanitário. Tá? Isso ainda no Brasil de hoje. Outra questão que é muito importante quando a gente fala de educação infantil é a questão do financiamento. Então, está em vigor o Fundeb, esse fundo que vai até 2020, que é um fundo estadual que traz a questão da promoção de uma equidade entre as unidades da federação. Então, como é que esse fundo funciona? O fundo é redistribuído de acordo com o número de alunos do município. E como que vai ser, como é calculado quanto cada aluno vai receber em cada etapa do ensino básico? Por meio de um fator de ponderação. Então, se multiplica o número do recurso por um determinado número para saber quanto quanto aluno vai receber. Tudo bem? A gente vê, então, na educação infantil, tem os menores fatores de ponderação, a etapa do ensino básico que tem os menores fatores. O que isso implica? É a etapa que recebe menos dinheiro por aluno. Tudo bem? E o que os estudos que avaliaram essa questão do financiamento da educação infantil nos mostram? O financiamento na educação infantil ele é menor do que o valor de fato que as creches e pré-escolas gastam. E por conta disso também, a educação infantil é a etapa que menos avançou em investimentos quando comparada então ao fundamental e ao médio. Tudo bem, gente? E a gente vê que é uma das etapas, apesar de não valorizada, é uma etapa super importante, né? A professora Ana nos trouxe a importância do desenvolvimento nessa faixa etária. Então, agora falando um pouquinho mais a fundo da questão da qualidade. A gente viu, então, aquela ampliação... essa ampliação do acesso, né, que a gente teve em 10 anos. Então, como garantir... como equacionar, então, essa ampliação do acesso, que já está ocorrendo e que o Plano Nacional de Educação coloca como necessidade, com a garantia da qualidade de atendimento, né? Essa é uma questão, né, bem fundamental quando a gente discute a educação infantil. Então, falar de qualidade passa necessariamente por falar do investimento. O que os estudos mostram? Que essa ampliação de vagas ela não foi bem planejada, né? Esse salto que a gente viu de 2005 para 2015. Então, não garantiu a qualidade da oferta desse serviço para as crianças, tampouco boas condições de trabalho para os professores. Tá? Os estudos mostram, poucos estudos que a gente tem de avaliação da educação infantil, nos mostram problemas gerais que são encontrados em todo o Brasil. Então, tem problemas de ordem de infraestrutura, que foi um pouco daqueles dados que eu trouxe para vocês e outras questões, problemas de propostas pedagógicas que não são adequadas à educação infantil, à faixa etária que essas crianças estão, e problemas de capacitação profissional, que eu também vou falar um pouco mais adiante dos professores da educação infantil. Voltando, então, um pouquinho aqui, alguns estudos mostram também a relação entre os níveis de qualidade e as desigualdades sociais e econômicas. Tanto no fator de que baixos níveis de qualidade vão criar uma desigualdade, como também em lugares em que já há menos recursos, em que a gente já vê uma desigualdade maior, os níveis de qualidade eles tendem a ser baixos, né? O que reforça, então, desigualdades já existentes. A desigualdade gerando desigualdade. Tudo bem? O que as pesquisas indicam para a gente? Isso que a professora Ana Chiesa trouxe para a gente, que uma boa qualidade da educação infantil ela impacta positivamente no desenvolvimento e na aprendizagem, não só nessa etapa da primeira infância, como ao longo da vida de uma maneira geral. Por outro lado, as creches de má qualidade
o que os estudos mostram não é que simplesmente elas passam neutras sobre a criança. Não, elas podem ter, inclusive, um impacto negativo no seu desenvolvimento, né? Que é o que a professora trouxe em relação ao estresse tóxico. Então, se uma criança fica exposta num ambiente de creche por muito tempo, em que ela é negligenciada, o professor não interage com ela fica chorando muito tempo num berço, né? Essa questão do estresse tóxico. Então, como isso vai prejudicar o desenvolvimento dela? E que a qualidade da educação infantil ela é responsável, ela é resultado das diversas instâncias que são responsáveis. Então, não só dos municípios, por exemplo, que são quem provém esse serviço, mas também do governo federal, no repasse dos recursos, do governo estadual e assim por diante.